Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Miramês. Quem está aqui pela primeira vez na Casa de Miramês? Olha, gente, bacana, né? São todos aí assíduos. Nós ficamos muito satisfeitos, viu, com a presença de todos. Que a paz se faça presente no coração de todos aí, tá bom? Bom, como vocês já viram, o nosso tema está ali, né? Influência dos Espíritos na nossa vida. O estudo vai ser feito pelo Wagner Urquiza, né? E nós vamos realmente nos concentrar para aprendermos um pouquinho, né, sobre esses amigos que andam lado a lado conosco, né? Sob a luz da doutrina espírita. Tá ok? Nós vamos chamar a Elisete para fazer a prece inicial para todos nós. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que possamos ser abençoados pelos amigos espirituais. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Assim seja. Obrigado, Elisete. Wagner. Como é que os espíritos atuam no nosso dia a dia? Como é que eles nos influenciam? E mais ainda, o que fazemos para permitir que isso aconteça? E o que fazemos para fazer com que não permitamos que sejamos influenciados? E as influências são boas ou ruins? Se são boas, como conservá-las? Se são ruins, como eliminá-las? E a gente vai observar que nessa imagem aqui, nós temos uma figura do anjo e do diabo. Uma figura para nos mostrar que no dia a dia, no nosso correr, no nosso ir e vir, muitas vezes não damos conta do que está acontecendo à nossa volta e conosco mesmo. Se observarmos até o próprio Cristo, lá no Evangelho, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz que depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A doutrina diz que nós somos espíritos, mas quem nos influencia também somos espíritos. Como eles executam essa tarefa? E aí nós vemos no livro dos Espíritos a primeira pergunta que vai dar base ao nosso estudo. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então os espíritos responderam para Kardec assim: mas antes de compreender a resposta dos espíritos, precisamos compreender qual o significado da palavra influenciar no nosso dicionário. Então, o dicionário diz que influenciar é induzir alguém a fazer alguma coisa, é se comportar de determinada maneira como somos influenciados, é pensar de um determinado modo. Então, pela palavra influenciar, e pela definição, os espíritos podem fazer com que nós pensamos de uma forma, agimos de outro modo, ou nos comportamos de outra forma. Tudo isso eles podem fazer conosco. E eles respondem para nós o seguinte: os espíritos influem muito mais que nós diz. De ordinário,
influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Porque aí quando a gente dá o dicionário e vê o que é ordinário, significa que é habitual. Aquilo que a gente faz a toda hora, todo dia, o que é comum de se fazer, o que é normal de fazermos. Mas o que eu faço diariamente e a todo instante que eu possa perceber a influência dos Espíritos na minha vida? O que é que é executável, o que eu penso no meu dia a dia, que é a influenciação dos Espíritos na minha vida? No livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte: que o Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha eterna. E aí, se a gente observar essa imagem deste garoto, e à medida em que ela vai se desmembrando, nós vamos verificar ali o corpo físico, que é aquele que nós... Desculpa, desconectou. Deixa eu... Vocês viram essa outra parte ali? Não. Estava desconectado. Estava desconectado? Se isso acontecer de novo, por gentileza, do seu código. Tranquilo aí? Pode passar, né? Então a gente vê que eles dizem que eles influenciam nós muito mais do que a gente possa imaginar. Então, se a gente observar, o Espírito é se quiser uma chama, um clarão, uma centelha. E ao observarmos esse óbvio, a gente vê o desenvolvimento. O corpo físico, que é esse que todos nós vemos. O corpo espiritual, que está aqui embutido no corpo físico, que não é possível ser visto pelos olhos físicos. E propriamente o Espírito, nós. Então nós somos aquela centelha, aquele clarão, aquela chama que está embutida dentro desse corpo. É aquela luz que faz os braços se movimentar, a cabeça se mover, as pernas andar. Então, o que ocorre é que tudo que acontece ao corpo físico é transmitido ao corpo espiritual, e o corpo espiritual é que transmite a sensação de alegria, prazer, tristeza ou dor ao espírito. Na realidade, o corpo físico não sente dor. Quando uma célula morre, ela sofre uma substância química em que as terminações nervosas, cada dessa substância transforma em impulsos elétricos, manda para o cérebro, e o cérebro transforma isso em sinais aos quais chega no corpo espiritual e por fim chega no espírito. Onde ele recebe a mensagem: olha, o que você está fazendo não está bom, está afetando o corpo físico. E aí a gente tira a mão onde estava a mão, doendo e queimando. Então, é uma velocidade muito grande entre a transmissão do corpo físico ao espírito. Mas nós somos aquela centelha. E essa chama e esse clarão, ela tem uma cor que, se pudéssemos vê-la, vai no escuro, e ali a gente tem uma chaminha escura bem pequenininha. Ao brilho dormir, e aí nós temos uma chama grande, imensa, se comparar à chama escura. Conforme o espírito é mais puro ou menos puro. Para o espírito mais puro, ele traga a figura do Cristo, uma chama cor de rubi. E para o espírito menos puro, eu trago o símbolo do nosso bebê. A doutrina nos mostra que o espírito sai da mão de Deus tão bebê quanto os nossos bebês. Isso significa que nós temos espíritos que muito sabem e espíritos que pouco sabem. Isso é importante saber, porque a influência dos espíritos depende exatamente dessas duas situações. De qual a influência, de qual é a capacidade intelectual e moral do espírito encarnado, para ele saber o que faz e como fazer, e de qual a influência do espírito desencarnado que possa atuar junto de nós. Se é um espírito elevado ou se é um espírito mais jovem que faz o aquilo por não saber o que está fazendo. E aí, por fim, nós vemos a figura do bebê.
Então a doutrina nos mostra que lá no livro dos Espíritos, na 190, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância corporal. Então a alma na sua primeira encarnação é um bebê tanto quanto os nossos bebês físicos. Diz que a inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. E aí nós temos ali a chaminha bem pequenininha, escura, com a figura do bebê, mostrando que o espírito, o seu primeiro encarnação, o seu primeiro nascimento no corpo físico, lá atrás, nos mundos primitivos, é de um espírito tão bebê quanto os nossos bebês. E a doutrina nos mostra que, ao longo de milhares de anos, milhares de reencarnação, os espíritos vão evoluindo à medida em que vai tendo contato com a vida física e a vida espiritual. Então, depois de milhares de anos, milhares de reencarnações, o espírito alcança a condição de espírito criança, depois espírito jovem, até alcançar, dentro do planeta de provas e expiação que é o nosso, a condição de espírito adulto sem instrução. Esses espíritos adultos sem instrução, eles são muito inteligentes, eles são engenheiros, são físicos, são químicos, são astronautas. Detalhe que quando estão encarnados aqui, não acreditem em Deus. Morreu, acabou. Os espíritos adultos com instrução já são aqueles que creem em Deus, vão à igreja e lêem o Evangelho de Cristo. E os espíritos adultos com instrução e evangelizados são aqueles que creem em Deus, vão à igreja, lêem o Evangelho de Cristo, mas frequentam a casa espírita, acreditam no mundo espiritual, no processo reencarnatório e nas lições que os espíritos nos trazem. Então vamos observar que essa escala evolutiva depende do número de anos de vida, de existência do espírito e do número de reencarnações. E aí vamos observar que no nosso conjunto familiar, nós temos uma escala evolutiva de espíritos. Por exemplo, hoje estamos aqui. Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, quando falamos que estamos na casa espírita, eles dizem, olha, isso é coisa de Deus. Outros dizem, não, isso aí Deus não existe, não, morreu e acabou. Então nós vamos observar que o nosso conjunto familiar é um composto de espíritos com graus variados de conhecimento. No caso dessa família, o papai é um cientista, um médico, mas ele não acredita em Deus. Já a esposa, a mamãe, ela já crê em Deus. Crê, vai à igreja e lê o Evangelho de Cristo. Já a filhinha, que ainda está crescendo, o espírito está ali naquele corpo infantil e adormecido, por isso que ela é manipulada pelos pais, orientada pelos pais. Então, enquanto o corpo é jovem, os pais conseguem orientar. Então, o espírito da criança, menina, tem o mesmo grau evolutivo do papai. É um espírito que, quando estiver no corpo adulto, vai ser aquela garota que vai dizer, eu creio em Deus, morreu e acabou. Nós temos isso no nosso conjunto familiar. Mas temos o garoto. Se observarmos o grau evolutivo dele, ele é mais evoluído, inclusive, do que a mamãe. É um garoto que o espírito, quando estiver no corpo adulto, ele vai dizer que crê em Deus, que vai na igreja, lê o Evangelho do Cristo, vai frequentar as casas espíritas, vai acreditar na vida após a morte, no processo reencarnatório e nos ensinamentos que os espíritos nos trazem. Enquanto ele é pequenininho, o papai e a mamãe vai orientá-lo, mas quando crescer, ele será o auxiliador daquele conjunto familiar. E nós conhecemos uma família desta. Se tirarmos a minha garota e trouxermos Jesus, vamos observar que a família de Jesus era assim. Tínhamos José e Maria. Maria amamentou Jesus, colocou no colo, ensinou a andar, trocou as fraldas. José lhe ensinou o ofício da carpintaria. E, no entanto, nós estamos aqui hoje estudando as lições de quem? De Jesus. Então, nós vamos observar que um conjunto familiar tem graus evolutivos diferentes. Pois bem, então,
Nós temos ali agora o espírito desencarnado, nós temos o espírito encarnado. São a mesma coisa. Nós temos agora um espírito desencarnado, o corpo espiritual, e por espírito encarnado também nós temos um corpo espiritual. A diferença é que o encarnado tem um corpo físico. E é por causa dessa razão que os espíritos desencarnados vêm junto a nós nos influenciar. Agora resta saber se a influência é boa ou má. E não são eles que vão nos dizer se a influência é boa ou má. Somos nós que, à medida em que adquirimos o conhecimento do Evangelho e da doutrina dos Espíritos, é que vamos identificando quando é que temos uma influência boa e quando é que temos uma influência ruim. Eu trouxe alguns exemplos que a doutrina nos oferece para a gente, com base nessas referências que a doutrina nos coloca, analisar o nosso dia. Vamos observar que quando o corpo falece, o espírito se lança no espaço, nem melhor e nem pior. Ele não se torna perfeito, ele não se torna bom e nem ruim. O indivíduo que ajudava as pessoas aqui, quando desencarna, continuará ajudando as pessoas no mundo espiritual. E o indivíduo que causava grandes problemas aqui no meio da sociedade onde ele vivia, ele veio continuar causando problemas no mundo espiritual. Tanto lá, tanto quanto no nosso meio. Com uma diferença, que como antes a gente ouvia, podíamos evitá-lo fisicamente. Como agora não vemos, ele pode estar junto de nós e não sabemos que ele está ali. Pois bem, os espíritos alcançam-nos pelo pensamento. E como eles fazem isso? Eles conectam o pensamento deles junto ao nosso. E aí começa a haver um tráfego de informações. Eu vou fazer isso. Para explicar agora. Mas eu quero fazer isso. Mas eu acho que não vai dar certo. Mas eu estou com vontade de fazer. Mas eu acho legal fazer. Esse diálogo que existe na nossa mente, tenhamos a certeza, à medida em que nos instruímos, que é a ação dos Espíritos juntos de nós. Uns tentando nos guiar para o caminho e outros nos guiando para o caminho. Mas, como nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher, no final da história, qual caminho queremos. Então, lá no livro do Evangelho diz o seguinte: dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer. E aqui esse pensamento pode ser uma prece, um sentimento de raiva, de revolta, de ódio, de inveja, não importa. Na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, de desencarnado para encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre os dois, uma linha de conexão, como se fosse realmente um fio, como os nossos celulares, quando alguém está ligando lá uma conexão com aquela pessoa. Transmitido de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. E ainda diz que a corrente, a energia da corrente, guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. Qualquer que seja o lugar onde se encontre, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. A mãe está aqui, o filho vai saber, em qualquer canto aí, Japão, China ou em qualquer outro local. De repente ela fala: nossa, estou com o coração apertado. E aí o que acontece? Às vezes, mais tarde, chega uma notícia que em determinada hora algo aconteceu. Ou às vezes ela se sente contente. Então, mais tarde, ela recebe uma notícia de que algo bom aconteceu. Oi. Sim, no caso aqui, de encarnado para encarnado.
sem essa ligação emocional, mas assim, no nosso dia a dia. Sim. Pensa no sujeito que nós pedimos para ele fazer uma coisa e ele não fez. E aquilo causou um grande transtorno para nós. E aí a gente pensa, na hora que eu encontrar esse sujeito, eu desgramo ele. Nós não recebemos a notícia, mas há casos, há situações em que o indivíduo é infartado. Quando às vezes sentimos dores graves, sem saber qual o motivo, e se analisarmos o que andamos fazendo ao longo dos dias, da semana, dos meses, podemos às vezes encontrar a razão pela qual daquela dor da cabeça, a dor da coluna, um mal-estar no corpo. É alguém que está tão dado, tão revoltado, conosco, que o sentimento de raiva, essa energia, essa corrente fluídica que traz o elemento e nos afeta. Ele vai sofrer primeiro. Mas, se nós temos o sentimento de raiva dele, vai chegar em nós. E Deus permite isso para que nós aprendamos a amar o próximo, a perdoar o próximo. No livro Nosso Lar, tem uma parte lá em que André Luiz está conversando com Elísias. Para quem já leu o livro, ou quem tiver a oportunidade de ver, uma senhora fazia uma prece para ele sempre, porque mesmo assim, muito sem vontade, ele fazia um atendimento médico enquanto ele estava vivo na terra. Ele fazia de má vontade, ele mesmo escreve no livro. Mas quem recebia aquele socorro médico ficava muito agradecido e fazia uma prece. Ele viveu 8 anos no umbral, sofrendo graves problemas. Só depois que ele saiu do umbral é que a prece chegou a ele. Mas chegou a prece. Chegou a corrente fluídica e aquele espírito feminino que ficava agradecido pelo auxílio que ele dava da consulta médica, chegou a ele. Então, chega a nós todo o benefício, todo o malefício que nos é dado. Então, não importa o parentesco, eu usei a condição materna porque é o que normalmente a gente escuta falar. Mas à medida que vamos nos instruindo dentro da doutrina dos Espíritos, eles nos apresentam vários casos demonstrando este efeito positivo ou negativo. Então, eles dizem, então a gente vai observar que a influência, ela gera uma corrente fluídica, uma corrente magnética, uma corrente energética. Então, o fluido universal é o elemento primitivo que constrói o corpo físico e o corpo espiritual. E que esse fluido nada mais é do que a transformação dele. E aí a gente vai observar que nós temos o espírito. O espírito, quando ele chega no planeta para desenvolver as suas lições, processos de reencarnação, ele se conecta ao fluido universal daquele planeta. Conforme a natureza do planeta, o fluido vai mais denso ou mais rarefeito. E ele se conectando a esse fluido, ele passa a absorver esse fluido. Conforme o seu grau evolutivo e a sua bondade de coração, ou não, ele modifica esse fluido e constitui o seu corpo espiritual. E depois, quando ele reencarna, é através do corpo espiritual que chega uma energia que compõe o corpo físico. Essa é a nossa constituição. E ela é trabalhada pela mente e o espírito. Quanto mais jovem o espírito, mais dificuldade ele tem de manipular essa energia. Então, há espíritos superiores que o auxiliam. Da mesma forma que o bebê não consegue vestir roupa. Quem veste a roupa do bebê é a mamãe. Indo mais à frente, o que acontece com esse fluido? Quando estamos num estado de oração, de prece, de tranquilidade, de paz, de amor, de auxílio ao próximo, de benevolência, nós colocamos nesse fluido um tempero, como se faz arroz e coloca lá a pitada de sal, como se faz a sopa e coloca o tempero. Então nós colocamos um tempero nesse fluido. Esse tempero é uma espécie de remédio bem bom, salutar, que nos traz um benefício. Vai para o nosso corpo espiritual
E quando estamos encarnando, chega ao nosso corpo físico. Porém, quando temos vícios, hábitos ruins, revolta, raiva, rancor, ódio, nossa raiva vai chegar no outro, mas ela primeiro nos afeta, porque através do nosso pensamento, nós alteramos esse tempero que nós colocamos no nosso fluido. Ele sai de doce, de remédio, para ferro e veneno. A hora que fazemos isso, começa a surgir inflamações na nossa estrutura espiritual. Toda doença que surge no nosso corpo é fruto das nossas más atitudes conosco mesmo. E aí o corpo espiritual ficando doente, ele transfere isso para o corpo físico. E aí a gente vai no médico, toma um remédio, e o remédio nunca faz um efeito bom. Nunca faz um efeito rápido, porque a gente não muda de postura. No momento em que a gente se transforma, se melhora, no momento em que a gente volta ao estado de harmonia, de oração, de prece, no momento em que a gente se ajusta com aqueles que estão à nossa volta, nós começamos a mudar o tempero que estamos colocando nesse fluido que nós buscamos no universo. Voltamos a adicionar aquele tempero doce, saudável, salutar, aquele remédio. Ele afeta o nosso corpo espiritual, eliminando as doenças que tem no corpo espiritual. Por fim, o corpo espiritual atua no corpo físico. E aí qualquer medicamento que tomamos tem um efeito rápido e benéfico. Se ele não é um efeito definitivo, pelo menos ele amortiza em grande quantidade o nosso sofrimento e a nossa dor. Feito isso, de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Esse fluido magnético somente o espírito encarnado tem. O espírito desencarnado não tem. Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, nós temos aqui o espírito, que está conectado ao fluido cósmico universal, e ele, entre o corpo espiritual e o corpo físico, nós temos ali o fluido vital. É por esse caminho que os espíritos nos auxiliam, é por esse caminho que os espíritos nos obsediam. Então, vamos verificar o seguinte: nós temos aqui dois espíritos conectados ao fluido cósmico universal com o seu corpo espiritual. Um é desencarnado, o outro. Vamos pegar o nosso quadro aqui de novo. Já descobriram o que está acontecendo, gente. Porque o aparelho que é de lata ali, e a lata tem interferindo no sinal de rede, por isso. Então eu vou afastar aqui um pouquinho, que é muito somente para acontecer. Então nós temos ali dois espíritos. Todos os dois têm o fluido cósmico universal entre o espírito e o corpo espiritual, e o fluido que tem o corpo espiritual. Mas somente o encarnado tem uma área que é o fluido vital, ao qual o espírito desencarnado não tem. Então, por esse caminho, os espíritos desencarnados nos socorrem, através do passe da água fluidificada, ou nos obsediam. E aí eu trouxe um exemplo. No livro Sexo e Destino, lá no capítulo 6, quem tiver a oportunidade de ler, é bem interessante o livro, porque no livro vai ter mais informações do que aquilo que eu vou mostrar aqui. Vamos observar. Oi, amor, cheguei. Nossa,
escutamos, mas sentimos a vibração daquela energia que chega. No livro é mais interessante, porque no livro não são espíritos, são dois. E um fala, eu quero beber. E aí, depois da insistência, o senhor toma a bebida. Aí o outro também quer ir embora. E aí ele vai lá e perdoa o senhor para tomar o bebida. Então, esse evento acontece em todos os nossos lares. Não importa o que nós fazemos, não importa qual a santidade que temos. Nós temos a companhia a qual nós agimos. Se vamos para um campo de futebol, vai estar à volta de nós torcedores equivalentes a nós em relação àquele time. Se nós vamos para uma festa, a gente vai estar no meio de pessoas que gostam de festa. Se vamos estar no churrasco, vamos estar no meio daqueles que gostam de churrasco. Então a gente fica cercado por aqueles que têm afinidade com aquilo que fazemos. Por isso que a influência, por isso que eles dizem, de ordinário são eles que nos dirigem. Porque o ordinário é aquilo que a gente faz habitualmente, e eles adentram o caminho da nossa vida, aproveitando aquilo que nós temos de bom ou de ruim. E aí a gente observa que é através desse campo do fluido vital que o espírito obsessor nos obsedia ou o espírito benévolo nos auxilia. Porque o corpo físico produz sensações que chegam ao espírito. Quando o espírito está desencarnado, ele não tem sensações. Fazer sexo não tem jeito do espírito sentir a sensação que o corpo físico sente. Beber alguma coisa, comer alguma coisa, um chocolate, um doce, um churrasco, são sensações que o corpo físico produz e mandam para o espírito. O espírito que desencarnou, que vivenciava isso diariamente, ele sente falta. E se ele não é um espírito tão evoluído, se ele não alcançou um grau de sabedoria, ele vai buscar satisfazer as suas necessidades. E aí ele precisa se aproximar de Deus. E uma outra questão, os espíritos podem ver tudo o que fazemos, tudo sem exceção. Quando a gente vai comer, quando a gente dorme, quando a gente está no quarto sozinho, ou acompanhado, vê tudo. Pois que constantemente nos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Olha só que interessante. Dessa imagem, o espírito que estava lá o tempo todo na casa do garoto. Por que ele não foi ao trabalho? O garoto levanta de manhã cedo, preocupado com o trânsito, tem que fazer um trabalho. E esse garoto não vai mexer com bebida no trabalho. Então o espírito não vai tentar influenciá-lo, porque ele está preocupado com o trânsito, com o trabalho, com as atividades. Mas quando ele chega em casa, o que ele faz? Ele joga a blusa em cima do sofá, vai para a cozinha muito relaxado. Então, nessa hora, a gente busca nos influenciar, seja para o bem ou não. Neste momento, estamos com um pensamento elevado, porque estamos com o nosso lá fora excessivo, estamos concentrados em alguma coisa que nos eleva, e nesse momento, o nosso anjo da guarda consegue falar conosco. Os espíritos mentores da casa conseguem avaliar a nossa condição fisiológica e conseguem preparar material adequado para nos auxiliar no passe lá na cabine ou aqui no salão, e através da água fluidificada. Porque estamos com o nosso pensamento elevado. Mas se a gente voltar a essa mesma cena, vamos observar a esposa. A esposa estava em casa o dia inteiro. Por que o espírito não incomodou? O espírito não tinha acesso a ela, seja porque ela não tem o hábito, seja porque a sintonia, o pensamento, a energia fluídica dela não combina com o espírito. Então ele não mexe com ela, não a perturba. Por isso que no nosso lar, muitas vezes nós estamos bem, de paz, e o nosso parente está lá em aflição, em desespero, em angústia, em agonia. Às vezes está dentro de um quadro de perturbação. Porque ele próprio construiu esse quadro de perturbação.
somado a espíritos que estão aproveitando a situação e ele entra num estado de agonia. Nós estamos vendo o fato, isso nos incomoda, nos choca, nos chama a atenção, mas a gente não sofre o efeito daquela perturbação, porque a nossa condição fluídica está diferente das circunstâncias que estão colocando aquele indivíduo num estado grave. Então, outra questão. Aí eu trouxe um outro exemplo que a gente vai utilizar do livro Missionários da Luz, capítulo 19, passa. Quem tiver a oportunidade de ter e ler, tem algumas informações técnicas muito interessantes que ajudam-nos a meditar sobre o assunto. E também no livro Nosso Lar, combinando com o capítulo 50 no livro Nosso Lar, Cidadão do Nosso Lar. Vejamos a imagem. Agora, voz divina que fala no santuário da minha alma, só perdão e amor. Zé, perdoe. Ernesto, acorda! Não, gente, não faz isso comigo, Ernesto. Acorda! Respira, Ernesto. Respira! Estou doente, não sou da Evangelho. Ai, Nossa Senhora, que susto! Você está melhor? Sim, estou bem melhor. Sabe, eu já dito muito amigo que peguei para ele beber água e acho que eu bebia de alenteira sobre morte. Ok. Zélia e André Luiz eram casados. André Luiz morreu. Depois Nosso Lar. Zélia estava solteira e resolveu ter outro matrimônio. No primeiro momento, quando André Luiz vai à casa e vê aquele outro espírito masculino na casa em que ele viveu, ele se revolta. Ele vai parar no grau. Aí ele pensa, peraí, já estive aqui. Deixa eu mudar o meu modo de pensar e de ver as coisas. Aí ele se restabelece, compreende que no mundo físico há filhos e a esposa e a esposa. Mas no mundo espiritual, somos todos filhos vivos. Não existe esposo e esposa no mundo espiritual. Pode haver combinações em que nós percorremos caminhos equivalentes, sempre juntos. Emmanuel fala sempre de um espírito com o nome de Lívia, em que estava sempre o acompanhando e o auxiliando, mas ela estava sempre em uma posição mais elevada. E aí André Luiz, vendo que o espírito do corpo masculino estava bastante adoentado, resolveu auxiliá-lo. Poderia ter dado um passe? Sim. Poderia ter feito os movimentos para esvair o sofrimento em que estava estagnado no corpo espiritual e depois para o corpo físico, mas ele achou mais conveniente aplicar o remédio salutar na água. O espírito encarnado bebe a água, movimenta as partículas, as moléculas do corpo físico, procurando gerar um alívio, vai ao corpo espiritual, dar um alívio, e aí o espírito tem que pensar o que ele anda fazendo para que ele passe mal. E à medida que ele muda de postura, aquilo se melhora. Então nós vamos observar que é exatamente pelo mesmo caminho que o fluido vital
em que o Espírito pode nos auxiliar, trazendo a cura. O caminho é sempre o mesmo. O que diferencia é o tipo da aplicação que se dá a este caminho. E essa diferença de aplicação depende da postura em que nós nos encontramos. Aqui na casa, com certeza, vão utilizar esse caminho para nos auxiliar. Não vão retirar a nossa dor, porque se retirar a gente fica à vontade e acha que o mundo é nosso. Mas vão aliviar para que a gente, tendo restabelecido as forças, possamos ir avaliando as nossas escolhas de cada dia. E aí, um outro exemplo. Quando vos julgueis ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. E aí eu trouxe esse exemplo aqui. Então, pelo pensamento, é que eles atuam junto de nós. E aí no livro Sexo e Destino, lá do capítulo 6, novamente, combinado com o livro No Mundo Maior, capítulo 14. Muito interessante também essa lição, porque ela cabe no nosso dia a dia, não só em função do que nós vamos ver aqui, mas em qualquer atividade do nosso dia a dia. O que acontece nesse capítulo 14? Conforme a natureza do ambiente, os espíritos que penetram a este ambiente têm a mesma natureza. Então aqui é o bar, o boate, e aí a gente observa esse quadro. E aí o que a gente vai compreender é o seguinte: quando vai para um hotel, os espíritos que estão em volta ali são aqueles que sentem prazer no sexo. Quando vamos ao bar, os espíritos que estão ali, a maioria é aqueles que sentem prazer com bebida. Quando vamos às igrejas, os espíritos que se concentram ali são aqueles que sentem maior prazer em beber, fazendo a sua oração, fazendo a sua prece, fazendo o seu terço, fazendo o que melhor lhe faz sentir bem. Então, conforme a natureza das nossas escolhas, podemos ampliar o nosso sentido de que naquele ambiente há uma infinidade de espíritos com aquela mesma característica. E com um detalhe, como eles não têm corpos físicos, eles precisam de alguém com o corpo físico que forneça para eles a sensação que o corpo físico dá quando se faz aquele algo. E aí, nesse livro, No Mundo Maior, um anjo da guarda, ele vai procurar Calderado, que é o instrutor de André Luiz, e fala assim: olha, meu filho está pela hora da morte, preciso de socorrê-lo novamente. Aí o instrutor Calderado diz assim para o anjo da guarda: poderemos providenciar o auxílio que você pede para o seu encarnado. Contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, como a gente viu na imagem ali do André Luiz fluidificando a água e o Senhor acordando no dia seguinte com uma condição boa, então eles dizem: olha, se da outra vez a gente auxiliou a restabelecer a saúde física, no momento há que agir o contrário. O contrário de saúde física boa são saúde debilitada. Mas o que o instrutor Calderaro está falando para o anjo da guarda é em função do ativo, que é o nosso personagem do livro. E aí ele diz o seguinte: convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo físico. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retificação. Então, muitas vezes a gente quer fazer algo que não é bom para nós. Então, é melhor que Deus, com a sua vontade, faça com que nós caiamos na cama e não possamos prosseguir os nossos planejamentos, do
que nós continuarmos saudáveis e fazendo coisas ruins que prejudiquem a nós, em primeiro momento, mas que prejudiquem a sociedade também. Então, continuando, ele diz: é deplorável pai de família, esse Antídio, que, incapaz de reagir contra as atrações do vício que ele tem, que é o da bebida, e se entregou inerme à influência de malfeitores desencarnados. Como ele não se controlava dentro do vício, espíritos desorientados, espíritos maus, espíritos ignorantes se associaram a um encarnado e estavam sugando toda a vitalidade, acabando com a sua vida e com a vida daqueles que estavam em sua volta. E aí, como a esposa e os 2 filhos, que são espíritos também, e que têm crédito junto a Deus, pelas reencarnações passadas que esses espíritos têm, se viu a importância de não deixar com que aquele conjunto familiar se desandasse. Então, o socorro não era para ajudar o Antídio, mas era para evitar o sofrimento da esposa e dos 2 filhos que tinham créditos junto a Deus e não mereciam passar por grandes dificuldades. Então, como o Antídio estava sofrendo grande influência de espíritos desencarnados pelo seu vício, acharam por bem dar um basta na capacidade dele de se locomover. Então, ele era influenciado por malfeitores desencarnados, afins com a sua posição desequilibrada. Para isso, porém, usaremos agora recurso drástico, já que o desventurado se revela infenso, contrário a todos os nossos auxílios, aos nossos processos de auxílio. Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão do leito durante muitos meses, a fim de que se lhe não apodreça o corpo dos vícios. Porque como ele estava sendo obsediado, ele ia entrar no estado de loucura. E aí, nós normalmente temos o hábito de colocar nos manicômios. E os manicômios aos quais temos notícia não recuperam ninguém. O que se iniciará dentro de alguns dias, se a gente não atuar sobre ele, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungente incerteza do futuro. Dito isto, Calderaro então iniciou complicado serviço de passe ao longo da espinha dorsal do encarnado. O enfermo aquietou-se pouco a pouco na velha poltrona em que se mantinha. O assistente passou a aplicar-lhe eflúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central do coração, que em certo instante acusou parada súbita. Parou o coração. Aquela falência imediata que o corpo físico apresenta. Antídio parecia prestes a desencarnar, quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Então, aonde foi que o orientador atuou? No fluido vital, no fluido magnético, no fluido elétrico animalizado, que dá vitalidade ao corpo físico. Ao removê-lo, ao alterá-lo, fez com que o corpo entrasse em colapso. Mas logo em seguida, lhe restituiu parte da circunstância para que ele não pudesse desencarnar. Mas isso produz no corpo físico doenças graves. Como a gente viu naquele caso, quando a gente está com pensamento ruim, fluido nosso se torna ruim, corpo espiritual adoece, corpo físico adoece. Nesse caso, o corpo espiritual já estava bastante debilitado. E eles tentavam ajudar, dando ele alguma vitalidade ao corpo físico. Como ele não mudava de postura, então deixaram com que a coisa
se envenenasse de forma mais grave no corpo físico. E aí observamos então que o infortunado amigo será, portanto, portador de uma nevrose cardíaca por 2 ou 3 meses aproximadamente. A doença ficar bem latente, bem destacada naquele momento ali, nesse período. Inutilmente usará valeriana, que é um medicamento, e outras substâncias medicamentosas, em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. Eu comentei um pouco antes, a gente toma medicamento e o medicamento não surte efeito. Os médicos ficam doidinhos, porque eles sabem que o medicamento faz efeito. Mas não está surtindo efeito em nós. Por quê? Nós estamos criando imensa dificuldade de bloqueio para o medicamento agir. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmos específico. Então ele está doente, vai ficar acamado e começa a pensar: puxa, meu Deus, eu estou aqui na cama, eu queria sair, não posso. Então a gente começa a pensar naquilo que a gente anda fazendo. Experimentará indizível angústia, submeter-se-á a medicamentos regimes. Olha, agora você não pode fazer isso, agora você não pode fazer aquilo, agora você... Mas nem um pouquinho, acabou. Que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora. Então ele tem o hábito de esquecer, né? Embriagado e não lembra dos seus compromissos. Sóbrio, ele começa a perceber que ele tem responsabilidade. E lhe acordarão os sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver. Então André Luiz faz a seguinte observação: notando a estranheza do assistente, ou seja, do calderário, diz o seguinte: que fazer, meu amigo Deus? As mesmas forças divinas que concede ao homem a brisa deliciosa de um amanhecer belo, um sol limpo, uma paisagem elevada, inflige-lhe a tempestade devastadora. Porque tem dia que chove tão forte que a gente fica assustado com o que está acontecendo. É a mesma força divina que embeleza o dia ou que escurece com a sua chuva. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Então a gente vê que os espíritos atuam junto de nós, espíritos bons, com o fim de fazer com que possamos mudar a nossa rota e termos comportamentos melhores. Agora tem a nossa última parte. Livro Missionários da Luz, capítulo 5, influenciação. Nós que estamos aqui, que viemos de casa, tenhamos a certeza que trouxemos junto conosco um grupo de espíritos, aos quais alguns puderam entrar, outros não. E nesse capítulo 5, Missionários da Luz, influenciação, tem uma narrativa também bastante interessante que nos ajuda a compreender o nosso dia a dia e o nosso comportamento. Vejamos. Onde será que a gente vai hoje? E ó, nem se anima que a programação de hoje é chata pra caramba. Ah, será? Você que é o obsessor pessimista. Você que é novato. Eu obsedia essa daqui, ó, há anos. Eu sei toda a rotina dela. Mas onde será que ela vai que é tão chata assim? A gente não pode estar aí. Por que não? Não sei, sempre foi assim.
Como a gente pode observar, somos nós que decidimos quais são as companhias que estão conosco. A nossa atitude, nosso modo de pensar, nossa forma de falar, nosso modo de agir, de mover, define quais são a qualidade dos espíritos que estão na nossa volta. Somos nós que definimos se seremos desejados ou se seremos amparados. Somos nós que decidimos se receberemos auxílio nos momentos de dificuldades ou se receberemos imposição mais grave ainda, como o caso do homicídio, para tentar salvar o nosso processo reencarnatório. No Livro dos Espíritos, na questão 3.2, qual o objetivo da encarnação? De fazer com que nós possamos nos instruir, evoluirmos, tornarmos melhor. Mas, quando o espírito nasce no corpo físico, o que ele acontece? Ele recebe um corpo novinho. E esse corpo novinho é um corpo bebê. E o que esse corpo bebê tem? Uma memória física branquinha. Tanto é que todos nós precisamos, quando criança, ser amamentada pela mamãe, tiveram que trocar as nossas fraldas, nos ensinaram a andar, nos ensinaram a falar, a compreender que a banana, doce, arroz, feijão, nos ensinaram a vestir roupa, a caminhar. Mas como assim? Nós somos espíritos veteranos, já reencarnamos milhares e milhares de vezes. Por que precisamos passar por esse processo sempre? Porque enquanto o corpo físico vai crescendo, amadurecendo e se fortalecendo, para o espírito veterano poder agir sobre o corpo físico, esse espírito fica adormecido. Enquanto ele está adormecido, o papai e a mamãe conseguem auxiliá-lo, ampará-lo, e aí ajuda no andar, no vestir, no banhar, no escrever. À medida em que a gente chega aos 10, 15 anos, aí a gente já começa a tomar decisões mais importantes para nós. Eu vou fazer essa escola, vou fazer essa faculdade, eu vou estudar. E outros dizem, não, eu não quero saber de escola não. Então, o espírito jovem, ele é uma criança, ele não quer saber de escola nem trabalhar. Por isso que nós temos adultos que não têm escola e nem carteira de trabalho. São almas mais jovens, que estão no nosso meio social para aprender com nós outros que já carregamos o conhecimento. E aí, no conjunto familiar, nós temos um danado do garoto que quer fazer faculdade, quer fazer medicina, quer fazer eletrônica, quer ser um astronauta, e ele batalha e ele se torna um adulto de grande respeito, de grande condição intelectual e de desenvolvimento no meio da sociedade. Um médico, um cientista, um político de respeito e honrado, um espírito amadurecido, que carrega conhecimento. Mas tanto o garoto que não tem a carteira de trabalho, tanto quanto o adulto que é médico, que é engenheiro, todos dois passaram pela fase infantil, em que a mamãe precisou acarentá-los no colo. E aí, a disposição em sabermos as coisas, agora que estamos adultos, depende de nós começarmos a estudar e a nos instruir, para que, preenchendo a nossa memória física atual, essa memória física tenha a possibilidade de se conectar à memória espiritual e buscar do conhecimento que nós já trazemos das outras existências para podermos ampliar a nossa capacidade. Por isso que na sala de aula, depois de 40 minutos, o professor pergunta, entenderam? A turma diz, não. E aí um garoto lá atrás ele diz, entendi tudo. Como assim? Ele é especial? Não. O
professor não estava falando, ensinando a matéria, ele foi escrevendo aquilo na memória. Como ele já vivenciou aquilo, ele já foi mestre, doutor em outra existência, aquilo foi na mente dele como uma tela. E aí ele, inclusive, consegue nos ensinar, nos ajudando na tarefa, melhor do que o professor. Então, cabe a cada um de nós, que nos encontramos aqui na Casa Espírita, nessa oportunidade do estudo, refletir sobre os ensinamentos que os Espíritos nos trazem e verificar o que podemos aproveitar desses ensinamentos e o que podemos utilizar para modificar o nosso dia a dia. Agradeço a todos a companhia e espero que essas lições nos auxiliem sempre. Obrigado. Boa noite. Agradecemos ao Wagner o estudo da noite, que nós possamos estar preparados para atrair aqueles bons espíritos que vão nos ajudar, nos socorrer, nos auxiliar na nossa caminhada, porque é muito mais comum a gente associar àqueles que nos atrasam, nos atrapalham, nos estimulam às coisas erradas. Como mostrou no filmezinho ali, a gente sai ali na porta, um vem, dá uma esbarrada e a gente já começa a xingar. E isso é muito comum, né? Então a gente tem que vigiar para não deixar isso acontecer e a gente está sempre ligado aos bons espíritos e bloqueando, né, aqueles que nos querem fazer mal. Bom, alguns recadinhos, né? Acho que a maioria já ouviram várias vezes, mas aqui nós temos a orientação para o culto no lar, para aqueles que quiserem praticar e ainda não praticam, quiser praticar o culto no lar, é só procurar na recepção, vai ter a orientação para fazer esse culto. Teremos no dia 27 de maio, a partir de 18h30, lá na rua José Barra 509, no Espaço Estrutura, uma apresentação musical com o grupo Labor e Verbos Diversos, através de um seminário líder musical com o tema Memórias de um Suicida. Terá o expositor Cadinho, né, que vai estar conduzindo, e o grupo musical que vai estar lá abrilhantando todo esse seminário. O preço do ingresso é de R$ 25,00 e os ingressos podem ser adquiridos aqui na casa. O atendimento fraterno é feito nas segundas e quartas-feiras. As pessoas que precisarem, ao chegarem, tem que chegar a partir de 19 horas, né? Tem que chegar um pouco mais cedo e procurar a recepção e informar para que possa ser chamado durante a palestra aqui na sala, no salão. Tá? A orientação espiritual todas as quarta-feiras, que são feitas nos lares, e isso precisa deixar o contato na recepção para que eles possam agendar essa visita e possam estar auxiliando aqueles que necessitam. As doações para as montagens das cestas básicas, para doação às famílias assistidas, são necessários açúcar, fubá, óleo, farinha, mandioca, arroz, tudo aquilo que compõe uma cesta básica comum, né, para auxiliar aquelas famílias necessitadas. Então, aqueles que puderem auxiliar, é só trazer e entregar aqui na casa, na
nas segundas e quartas-feiras, também no domingo, né? Podem estar entregando. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos e buscar a sintonia com Deus e com Jesus, para que possamos ter o coração aberto, as nossas energias totalmente em sintonia com o bem maior, buscando a paz e a harmonia. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, por esses estudos, que possamos gravar bem fundo em nossa alma esses ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia, afastando aqueles espíritos que nos queiram mal e buscando o amparo daqueles que nos querem auxiliar, que possamos estar a cada dia vigiando cada pensamento, cada ato, para crescermos e nos aproximando de Ti, Senhor. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Aqueles que quiserem tomar posse, é só aguardar que vão ser chamados, e aqueles que forem para casa, uma boa noite e um bom regresso.